Luiz é um policial que estava de folga em seu trabalho e ele decidiu aproveitar a folga na casa de sua família, no interior de São Paulo, pois ele mora no sertão com seus amigos Evandro e Henrique. Ele os avisou que iria ficar uns 3 dias lá no interior de São Paulo com sua família. Eles falaram que iriam cuidar da casa até lá. Bom, já era 8 horas da noite e ele seguiu viagem de carro até lá. Após de 2 horas viajando, ele decide parar o carro em uma calçada para avisar para sua família que ele estava já a caminho. Já era 10 horas da noite e começou a acontecer umas coisas estranhas. Ele via uns vultos bem em sua frente e quando aquele vulto passava, surgia um cheiro muito horrível. Um cheiro de lixo misturado com esgoto. Ele decidiu fechar a janela do carro. Quando ele fechou a janela, apareceu um cavalo correndo disparada para o mato afora. Aquele cavalo estava com seu pescoço todo arranhado e o pobre cavalo estava apavorado. Bom, ele não ligou e seguiu viagem até sua família novamente. Mas quando ele ligou o carro, pula em sua frente um ser horrível. Esse ser tem os seus pelos esbranquiçados, sujos de sangue, olhos tenebrosos, dentes e garras bem grandes e um focinho bem maior do que um cachorro comum. Dali ele pegou sua pistola que ficava em uma bolsa atrás do banco da frente e deu 3 tiros na fera. E rapidamente acelerou o carro. Mas, para sua desgraça, a criatura furou o pneu do carro com as suas garras enormes e o carro capotou com tudo no chão. Para sua desgraça, estava vazando gasolina do carro e Luiz viu aquele ser horrendo correndo em sua direção para matá-lo. Dali ele entrou em desespero e tentou sair dali rapidamente. Mas ele não conseguiu, pois estava preso. Dali ele simplesmente aceitou seu fim. Mas a criatura correu e pulou em cima do carro e correu em disparada para o mato. Ele ficou com tanto medo da criatura que ele chamou a ambulância e principalmente a polícia para analisar o acontecimento. Mas quando a polícia e a ambulância chegaram, o pior aconteceu. Um policial e um lobisomem. O combate continua. Bom, quando Luiz ligou para a polícia e a ambulância, o pior aconteceu. A criatura surgiu do nada no meio do mato e começou a atacar a ambulância. A criatura dilacerou sem piedade 3 paramédicos e 2 policiais. Luiz, vendo aquela cena horrorosa, ele não teve escolha e teve que pegar seu fuzil para tentar se defender. A criatura viu ele pegando o fuzil e rapidamente correu atrás dele. E ele correu para o mato para tentar se esconder e matar a fera. Só que tinha um porém. Ele estava com cheiro de gasolina em sua jaqueta. Então facilmente a criatura poderia sentir seu cheiro. Mas ele foi esperto e tirou sua jaqueta e jogou para longe. Então, no certo momento, ele ficou parado, pois a criatura passou bem em sua frente. Então, ela passou reto em sua frente e ele sorrateiramente tenta se afastar da criatura e correr para o carro e chamar reforços. Mas quando ele tentou se afastar, ele pisou num galho seco e a criatura olhou rapidamente para ele com um olhar de ódio. Aquela criatura andava bem devagar, o avançando. Aquela criatura ficou de pé e aquela criatura poderia atingir os 2 metros facilmente, pois os seus pelos ajudavam aquela criatura a ser bem, mas bem horrorosa. Aquela criatura começa a rugir para ele
e o amedrontando, como se fosse um urso querendo atacar sua presa. Mas aquela criatura olhou para o fuzil que estava em sua mão e ficou furiosa e começou a atacá-lo. Entre o combate, Luiz deu 40 tiros na fera e descarregou o pente. Porém, nenhum tiro acertou, pois a criatura estava em cima dele o atacando. Então não tinha tempo dele mirar na criatura e atirar. Bom, aquela criatura o taca para longe e teve tempo de ele recarregar o pente. Quando a criatura começou a correr em sua direção, ele deu mais 40 tiros na besta e todos acertaram. Aquela criatura ficou gritando de dor a cada tiro que ela recebia em sua pele. Mas não era tão fácil assim penetrar a pele daquela criatura, pois as balas eram apenas balas comuns. Pois reza a lenda que apenas bala de prata afeta essa criatura. Dali, depois de receber os tiros, ela foi embora sem hesitar. Mas antes, ela ficou encarando a cerca de 2 metros. Ela ficou de pé e ficou encarando com ódio. Ela ficava rosnando para ele. E do nada, Luiz escuta uma voz em sua cabeça dizendo assim: Seu vagabundo, quando eu tiver minha oportunidade, eu irei acabar com você. E ela sumiu dali. Bom, dali mesmo, todo machucado e cansado, ele ligou mais uma vez para a ambulância e ela chegou. E finalmente ele foi para o hospital. E desde então, ele nunca mais viu aquela criatura. Porém, ele ficou tendo a mesma sensação todos os dias, de que aquele combate ainda não terminou e que em breve ele retornará a acontecer. Boa noite. O policial e o lobisomem. O confronto final. Após ir no hospital e prestes a acabar seus dias de folga, Luiz foi cumprir sua promessa de fazer uma visita aos seus familiares. Já era 8h25 da noite. A rua estava um pouco iluminada por conta da luz do luar. Ele ficou ouvindo música em seus fones de ouvido, olhando para a janela. Há cerca de 1 hora viajando, surge um animal apavorado. Dessa vez era um jumento. Estava desesperado, o pobre animal. Estava com seu traseiro todo arranhado e machucado. Dali os passageiros ficaram gritando de agonia por conta do machucado do pobre animal. Dali, Luiz já desconfiava o motivo do qual o animal estava daquele jeito. E no mesmo instante, surge uma besta do inferno, só que ela estava prestes a devorar o jumento. Luiz já sabia o que era aquela criatura. Aquela criatura foi a mesma besta que o atacou nas 2 partes anteriores da história. E Luiz, já de saco cheio da criatura, efetuou um disparo. Que logo em seguida a criatura percebeu sua presença no ônibus, rosnando de dor. A besta, com uma força bruta, quebrou o vidro do ônibus, tacando o pobre animal. E a criatura pulou em cima do ônibus. Os passageiros, vendo aquela criatura bizarra, ficaram gritando, pedindo socorro. Mas eles ficaram mais assustados ainda, pois o bicho entrou pela saída de emergência do ônibus e sem piedade devorou o motorista, e o caos comeu solta no local. O medo reinou lá dentro do ônibus. Luiz efetuava vários disparos naquela fera e ela gritava de dor, e as balas, para sua desgraça, acabaram. E a besta pulou em cima de Luiz e começou a atacá-lo. Daí que os passageiros ficaram mais apavorados ainda, pois o único armado no local era Luiz. Porém, a criatura não sabia que Luiz tinha uma pistola um
pouco pequena para casos de emergência. E logo em seguida, Luiz, escondido, pegou sua pistola e efetuou 5 disparos na fera. E apenas 3 acertaram. Os 3 tiros acertaram no pescoço da criatura, e dali o combate comeu solto novamente. A besta irritada jogava Luiz nas janelas do ônibus, nos assentos, no teto e até mesmo nos passageiros. Luiz, já atordoado com a dor e prestes a morrer, pegou novamente a sua pistola e efetuou um disparo, que logo em seguida acertou em cheio em seu peito. E a criatura, já cansada, quebrou o vidro e correu em disparada para o mato. E ela lá longe, gritando, rosnando, grunhindo de dor, ficou olhando para Luiz com uma cara de derrotada, um olhar que dizia claramente: "Você venceu." E vagarosamente sumiu na mata escura. Dali Luiz perguntou aos passageiros se eles estavam bem. Todos falaram que sim, mas o único problema era que eles não tinham mais o motorista. Luiz, com o volante, os levou para um lugar seguro. Moral da história: se você tiver a oportunidade de ajudar um próximo ou algo do tipo, ajude, mesmo que isso possa custar a sua vida. Boa noite. Muitas das vezes existem pessoas muito próximas da gente e não esperamos algo de ruim vir dessa pessoa. E isso aconteceu comigo em 1998. Estava no sítio do meu avô, junto com a minha namorada e o irmão dela. Estávamos indo embora da casa dele, pois a gente abandonou a festa, pois estava muito chata. E lá na casa dele, compramos uma caixa de energético e comemos uns tiragostos, tomando e comendo. E fomos embora. Porém, no meio do caminho, algo estranho aconteceu. De repente, surge uma besta em nossa frente. Aquela besta era enorme. Era uma espécie de cão negro, amedrontador. Aquele bicho tinha seus dentes bem maiores do que navalhas. O bicho babava e rosnava. Mas o que mais assustava era o seu urro assustador. Hugo, vendo aquilo, não pensou 2 vezes e correu para a direção oposta, nos chamando para ir junto com ele. Porém, estávamos paralisados vendo aquela besta horrenda e não obedecemos a sua ordem. Porém, aquela besta não ligou pra gente. Aquela besta correu, foi atrás do Hugo e rapidamente despertamos, como se estivéssemos em um transe. E rapidamente fomos tentar socorrer o Hugo, mas chegamos tarde. Quando fomos ver o Hugo, o vimos deitado no chão, com suas roupas rasgadas e com enormes arranhões em seus peitos, pernas e pescoço. Porém, não vimos mais a criatura que o seguiu. Porém, vimos pegadas, umas espécies de patas sujas de sangue, em direção à mata. Fui seguir para ver se continuava entre a mata, mas não tinha nada. Dali, pensamos que Hugo morreu. Mas esse pensamento foi embora imediatamente, pois Hugo, de repente, despertou como se estivesse desmaiado. Hugo não sabia de nada do que aconteceu.
Quando ele acordou e viu que estava todo ferido, nos pediu para o levar no hospital e não contar para seu pai o que aconteceu, e muito menos falar da tal criatura. Que essa história sirva de alerta para você não andar nas estradas à noite, mesmo estando com alguém ao seu lado. Da escuridão pode surgir algo que você nunca mais irá esquecer. Boa noite.